centralizada, limitada, rápida, barata, sem limitações, né? Mas aí vem a pergunta, quem foi o gênio por trás disso? Quem é esse cara que eu quero dar um Nobel pra ele? Quem que é esse ser, né, que fez tudo isso acontecer? Eu gosto de falar que o caos criou o Bitcoin, né? Porque se não fosse o caos, possivelmente não existiria Bitcoin, não existiria todo esse ecossistema que a gente está vivendo. Por quê? Porque uma coisa estava acontecendo na criação ali do Bitcoin. E é uma coisa que está escrito no Bitcoin até hoje, né? Foi cravado ali nos primeiros blocos. Exatamente essa frase, The Words, 3 de janeiro de 2009, né? Chancellor on brink of second bailout for banks, né? Então, basicamente, a chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Mas o que isso significa? Vocês sabem o que estava acontecendo lá em 2009, 2008, 2009, né? Não sabe? Então segura aí. Bitcoin, ele surgiu lá em 18 de agosto de 2008, né? O domínio bitcoin.org foi registrado e foi registrado basicamente um documento escrito Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? Foi publicado por um tal de Satoshi Nakamoto em uma lista de discussão sobre criptomoedas. Como eu já mencionei nas aulas anteriores, né, o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda, foi a primeira criptomoeda a dar certo. Antes disso, já tiveram outras ideias, não só do Bitcoin, mas de grandes corporações, como por exemplo a Microsoft, né, tentou desenvolver sua própria criptomoeda lá atrás. Só que o grande problema disso tudo é, no caso, a forma como a gente tratava a internet, né? A gente tinha algumas complicações com a internet que eram um pouco difíceis de serem resolvidas, né? Que no caso Satoshi Nakamoto conseguiu resolver esses problemas através de um software de código aberto e que ele acabou lançando lá dia 3 de janeiro. Isaac, qual que era esse grande problema aí no caso, né? Deixa eu abrir aqui as nossas notas, né? Vou pegar aqui vou aqui explicar para vocês qual era o grande problema da internet, principalmente como nós conhecemos hoje. O problema era um problema chamado de gasto duplo. Esse era o maior problema da internet e que, no caso, vinha se pendurando há muitos anos e muito tempo, desde a criação da internet como em si. Por quê? A internet ela foi criada exatamente para você fazer o quê? Ela foi criada para você ser um grande ambiente de compartilhamento de informações e que seja facilmente possível fazer cópias, né? Então hoje, se você faz um envio de uma foto, por exemplo, num grupo de WhatsApp, aqui o WhatsApp, né? Aqui num grupo de WhatsApp, lá no aplicativo, você manda para um grupo de pessoas, né? Um grupo que está lá dentro do WhatsApp. Então, basicamente, cada pessoa daquela vai ter agora uma cópia da foto. Isso é o problema do gasto duplo. O gasto duplo ele permitia que você copiasse qualquer coisa na internet, né? A internet foi criada para isso. Então, isso é uma foto, isso é um e-mail, né? Foto, e-mail, música, né? Qualquer arquivo na internet é passível de cópias quando você vai fazer um envio desse arquivo. Então sempre é dessa forma, não é à toa que sempre fica um e-mail para você e um e-mail para outra pessoa. E era muito problemático resolver isso, né? A internet foi construída à base disso. Então era muito difícil você não pensar dessa forma, né? E foi aí que o brilhante mente por trás, né, ou mentes por trás, a gente já vai falar disso, resolver esse problema criando uma tecnologia chamada blockchain que garante a autenticidade disso. Então, quando uma pessoa, né, envia algo, um ponto, para outro ponto, hoje ela está exatamente passando essa informação de um lado para o outro e não uma cópia de um lado para o outro. E aí foi a primeira vez que foi realmente utilizado, né, essa visão para a criação de um dinheiro. Foi isso que foi publicado naquele 3 de janeiro de 2009, desse código open source, né, e sendo minerado o primeiro bloco a partir disso. Como eu falei, quem é essa mente por trás? Quem é esse gênio por trás? Nada mais, nada menos do que Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo e ninguém sabe exatamente quem ele é desde 2008 para 2009, né?
É o grande mistério, que possivelmente seja o grande mistério da humanidade que a gente vai ver na próxima geração. Ninguém nunca descobriu quem é. Esse basicamente é um dos caras hoje mais ricos do mundo, eu chamo de cara, porque a gente também não sabe, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um grupo de pessoas, ninguém sabe. Ele foi o primeiro a minerar as primeiras frações de Bitcoin e hoje tem carteiras com milhões e bilhões de dólares em Bitcoin travados lá, porque são carteiras que ninguém sabe de quem são no caso do Satoshi. Só que como ele sumiu da face da Terra, essas carteiras estão lá paradas. A gente não sabe quem é ele, não sabe o real motivo dele ter criado uma criptomoeda. A gente sabe que ele estava insatisfeito com aquele momento que o mundo estava vivendo, ali em 2008, 2009, né? E que ele precisava de uma terceira via para estar fazendo movimentações financeiras e monetárias. E veio toda essa ideia do Bitcoin e da tecnologia por trás do Bitcoin, o blockchain. Mas você sabe o que estava acontecendo em 2008? O que você estava fazendo em 2008, né? Eu estava possivelmente assistindo, talvez, acho que TV Globinho, brincando na rua comendo terra, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente estava vivendo a maior crise do século XXI, considerada por muitos economistas como a maior crise, ou a pior crise depois da Grande Depressão, né? A gente estava vendo ali uma grande quebra do mercado imobiliário dos Estados Unidos, a gente viveu uma bolha financeira nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, ali que basicamente, né, o aumento dos valores imobiliários não acompanhou a evolução das pessoas que estavam pegando aqueles empréstimos para comprar casas, né? E aí não teve um aumento de renda da população, acabou a conta não fechando e quebrando. E tivemos a grande e memorável imagem ali da quebra do Lehman Brothers, né? Um dos principais bancos dos Estados Unidos, que acabou quebrando porque estava emprestando mais do que devia, né? Todo mundo sabe. Se você não sabe ainda como que essa história aconteceu, eu recomendo que você assista aí, ó, The Big Short, né? Que é um filme muito bom, muito legal, né? Com Brad Pitt, quem mais tá? O Christian Bale, o Steve Carell, né? O Ryan Gosling, né? Basicamente um filme com diversas boas estrelas que conta exatamente esse momento histórico e como também teve um cara que fez alguns milhões ali apostando contra o mercado porque ele percebeu que essa conta não fechava muito antes, né? Que é o personagem do Christian Bale, né? E como que ele acabou fazendo muito dinheiro e também outros players no mercado acabou ficando bilionário com esse momento caótico da economia sendo quebrada nos Estados Unidos a partir disso, né? Então, Satoshi Nakamoto vendo tudo isso, ele falou, cara, a gente precisa de uma outra via, a gente precisa ver um outro caminho, e foi daí que ele teve toda essa ideia, essa genialidade de criar uma moeda que não precisasse de um banco central, não precisasse depender de governos ou alguma instituição, era totalmente blindada a fraudes, e aí a gente tem essa tecnologia que a gente tem hoje. É bem interessante o modo que ele pensou isso lá atrás e desenvolveu o famoso white paper do Bitcoin, que hoje é utilizado para basicamente como base para diversos estudos hoje, né? E também para desenvolvimento de novas tecnologias, mas esse papel branco, né, super básico, com explicação de como poderia funcionar o mercado, tá aí hoje há mais de 10 anos implementado, executado, não fica fora do ar. E é maravilhoso. E foi assim que Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe quem é, a gente não tem ideia, criou o que vem sendo aí talvez a maior revolução que nós já vivemos. É interessante, não é mesmo? E calma aí, né? Calma aí. Essa foi só um pouquinho da história do Bitcoin, né? Você já sabe o que é, você já entendeu um pouquinho de onde o Bitcoin veio. Eu quero também falar para você, né? Por que você deveria comprar Bitcoin? Como que é formado o preço do Bitcoin também, né? Tem muita curiosidade sobre isso. Vamos aí, a gente já volta, vamos para a próxima aula que tem mais coisa para falar.